Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos dar início à nossa escola dominical, agradecendo a Deus pela vida de cada irmão que se faz presente nesta live. Que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, a Luciane com o Alex e a Tayane. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nossa irmã Lúcia com o irmão Maurício e a irmã Isabel, irmã Mariângela, a todos os irmãos que aos poucos estão se ajuntando para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor como família nessa escola dominical neste domingo pela manhã. Antes de nós iniciarmos o nosso momento de estudo da palavra do Senhor, vamos orar, vamos falar com o Pai. Feche seus olhos, coloque-se na presença de Deus para juntos podermos meditar e estudar na palavra do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de podermos estarmos juntos para meditarmos, estudarmos a tua palavra, ó Pai. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos para que o nosso coração, a nossa mente esteja alinhada com aquilo que o Senhor tem para dizer a cada um de nós de modo especial nesta manhã. Esteja com cada irmão, com cada família que acompanha esta live. Proteja-nos, ó Pai, para que nada de mal, nada daquilo que possa impedir-nos de estar na sua presença, possa nos atrapalhar neste momento e ao longo da nossa vida, da nossa semana. Esteja com cada pessoa, com cada irmão. Isso nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos iniciar esse que é o nosso último estudo da série de estudos em Tudo Dai Graça. Ao longo deste mês de setembro nós estudamos, nós refletimos sobre mensagens e meditações para que a nossa gratidão, para que reconhecemos diante de Deus a nossa gratidão. E eu gostaria de iniciar nosso último estudo da série em Tudo Dai Graças com uma pergunta aos irmãos. Se você desejar, se você sentir o desejo de compartilhar nos comentários dessa live, fique à vontade. A pergunta é a seguinte: qual é o seu maior motivo de gratidão nesse momento da sua vida? Pelo que você agradece a Deus nesse momento e nessa etapa da sua jornada? Nós que passamos todo o mês de setembro falando a respeito da gratidão com o tema Em Tudo Dai Graça, neste momento, nessa circunstância da sua vida, qual é o motivo de gratidão nessa fase da sua vida? Se você puder escrever, anotar nos comentários desta live, e aí aos poucos nós vamos lendo, nós vamos compartilhando. Mas durante esta live, permita nós contarmos uma história. Essa história eu li algum tempo atrás, não me recordo se foi através de mensagem do WhatsApp ou alguma postagem no Facebook. Mas a história, ela conta sobre um homem que entrou numa loja, essas lojas de antiguidade, e em geral essas lojas elas são cheias daquelas quinquilharias de bugigangas e quase não há espaço para as pessoas andarem pelos corredores. E com muita dificuldade, esse homem ele circulava pelos pequenos corredores, por aqueles estreitos corredores daquela loja. Esse homem ele era um especialista em antiguidade. Então ele passava por essas lojas, por esses estabelecimentos à procura de algo de valor, de algo antigo que tivesse algum valor. Então, depois de algum tempo dentro desta loja, depois de andar pelos corredores, se espremer pelos corredores, ele avistou. No canto, na parte de baixo da loja, ele avistou um pequeno vaso. Um pequeno vaso, então ele se aproximou daquele vaso, começou a examinar aquela peça e ele teve a certeza, ao examinar, tratava de um vaso chinês raríssimo. E esse vaso ele tinha muito valor. Por ser raro, então ele tinha um valor era muito valioso. O problema é que
esse vaso. Esse vaso estava cheio de leite, e perto desse vaso havia um gato, que às vezes passava por esse vaso cheio de leite e bebia. Ele então se levanta, dá mais algumas voltas pela loja para despistar o interesse que ele tinha pelo esse vaso, e durante esse caminhar que ele fazia pela loja, ele começa a bolar um plano. Arquitetar na sua mente um plano para que ele pudesse adquirir aquele vaso valioso, mas por um pequeno valor, já que aquele vaso estava num canto, servindo de bebedouro para um gato. E depois de pensar por alguns instantes, ele vai até o balcão e diz para o dono da loja: pago R$500. Pago R$500 naquele gato. O dono da loja nem se levantou, nem levantou a cabeça e simplesmente respondeu: o gato não está à venda. Mas aquele homem, não satisfeito com a resposta do dono da loja, retrucou: então eu pago R$1.000 por aquele gato. O dono da loja disse então para ele: olha, você sabe que aquele gato não vale R$1.000, mas se você quiser levar por este preço, por mim tudo bem, o gato é seu. Aquele homem então, feliz por ver que seu plano estava dando certo, ele completa: mas eu vou precisar de uma vasilha, eu vou precisar de um vaso para que esse gato beba o leite. E já que ele está acostumado com aquela vasilha, eu pago R$10 por aquela vasilha. O dono da loja então, sorrindo, responde: moço, aquele vaso não está à venda, aquele vaso é de estimação, e além do mais, ele me dá uma sorte. Desde que eu coloquei aquele vaso ali para que o gato bebesse leite, este é o 17º gato que eu vendo. Aprender a dar valor, saber dar valor às coisas que nós temos, é uma raridade em nossa vida. Saber reconhecer o valor das coisas em nossa vida é uma preciosidade. Já foi dito por algumas pessoas, já foi dito que a gratidão é a joia, é a raridade da igreja cristã. E quantas vezes nós não sabemos dar o devido valor para as coisas que acontecem em nossa vida? Por isso, neste contexto de sabermos dar valor, reconhecer diante dos nossos olhos o valor das coisas e de tudo aquilo que nos cerca, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Nós faremos a leitura de todo o Salmo, é um Salmo curto, nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo de número 95, que diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos está as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. E os continentes, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante tendo visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Irmãos, nós iniciamos o nosso estudo desta manhã com a seguinte pergunta: qual é o maior motivo de gratidão neste momento da sua vida? Alguns irmãos responderam esta pergunta. Nossa irmã Lúcia, junto com nosso irmão Maurício e a irmã Isabel, responderam: pelos cuidados do Senhor conosco em todo o tempo. Nossa irmã Maria Ângela disse: pela presença do Espírito Santo na minha vida.
Cada um de nós temos que reconhecer com gratidão aquilo que Deus tem feito por nossa vida. Pelo que você agradece, pelo que você é grato a Deus neste momento e nesta etapa da sua vida. Nós pedimos para que os irmãos compartilhassem como um testemunho, como uma prova de que Deus continua realizando em nossas vidas. Mas talvez neste momento da sua vida você não esteja conseguindo enxergar, não consiga ver aquilo que Deus tem feito. Na semana passada nós estudamos a respeito do profeta Eliseu, onde o profeta Eliseu ora para que Deus mostrasse, abrisse os olhos da fé para aquele seu servo, para que ele pudesse enxergar as maravilhas e toda a proteção de Deus na vida daqueles dois homens. Esta é a nossa oração. Porque mesmo que neste momento da sua vida, mesmo que neste momento você não consiga enxergar com gratidão aquilo que Deus tem feito, talvez tenha sido esse o motivo de você não ter escrito nos comentários. Se este foi o motivo, no Salmo 95, o salmista nos mostra alguns motivos para sermos gratos a Deus, mesmo que diante dos nossos olhos, mesmo que diante das circunstâncias da nossa vida nós não podemos enxergar. E o salmista diz que nós devemos ser gratos a Deus pela nossa salvação. Pela nossa salvação. O salmista nos convida para que cantemos e celebremos o rochedo da nossa salvação. Mesmo que sua voz não seja afinada, louve, cante a Deus. Cante louvores a Deus em gratidão pela sua salvação. Essa imagem da rocha é usada com frequência na Bíblia para falar do fundamento da nossa salvação. A imagem da rocha é usada na Bíblia para mostrar de modo claro onde está alicerçada a salvação da nossa vida. Irmãos, tudo na nossa vida, e nós estivemos experimentando principalmente ao longo deste ano, tudo na nossa vida pode ser abalado. Tudo na nossa vida pode ser perdido. Tantas vezes isso acontece. E esse ano de 2020 vem para mostrar que as coisas que muitas vezes estão diante dos nossos olhos, aquilo que nós julgamos essencial para a nossa vida, o ano de 2020 mostra que devemos partir de um outro caminho. Que muitas vezes aquelas coisas que nós não podemos tocar, que nós não podemos enxergar, isso é muito mais importante. Portanto, a nossa salvação ela não pode ser abalada, muito menos perdida ou tirada de nós. Ela é um presente de Deus e ela está alicerçada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Uma salvação fundamentada por aquilo que nós fazemos, pelas nossas obras, é uma salvação frágil. E sabe por quê? Porque, ora, nós sentimos como super crentes. Participamos de retiros, participamos de louvor, participamos de ministério, então nós sentimos super crentes por aquilo que nós fizemos. Mas, ora, nós sentimos miseráveis, achando que nós não realizamos obras suficientes para merecer. O fundamento da nossa salvação, o alicerce da nossa salvação é Cristo Jesus. Por isso o salmista nos convida nesta manhã a agradecer, porque somos amados e aceitos, mesmo com nossas imperfeições, mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com todos os nossos pecados. Nós somos amados por Deus, porque é Cristo a rocha da nossa salvação. E Ele nos oferece a salvação mediante a fé confiada nele. É um presente, é uma dádiva. Nós não podemos fazer nada para merecer, mas Ele nos entrega, Ele nos dá. Por isso, agradeça a Deus pela graça da salvação que há em Cristo Jesus. Mas o salmista prossegue, ele continua e nos convida para agradecer a Deus também pela criação. Nós pertencemos a Deus porque Ele nos comprou na cruz. Porque Ele derramou o seu sangue pelo preço das nossas vidas.
Cristo Jesus, naquela cruz, comprou a minha vida, comprou a sua vida. Por isso nós pertencemos a Deus. Mas nós também pertencemos a Deus porque Deus nos criou. Porque pertencemos a Deus porque Ele é o nosso Criador. Observe comigo no versículo de número 6 do Salmo de 95 que nós acabamos de ler. Diz assim: vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A nossa vida é uma obra de Deus. Você, meu querido irmão que acompanha esta live, você é uma obra divina. A sua personalidade, os seus traços, as suas expressões foram criadas pelas mãos de Deus. Essa sua individualidade, essa nossa singularidade foi planejada pelo nosso Criador. Não existe outra pessoa igual a você. Não existe pessoas cópias uma das outras. Não existe cópia. Até mesmo os gêmeos. Até mesmo aqueles que foram gerados juntos. Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem a sua singularidade. Irmãos, no canal Discover tem um programa chamado Os Busby mais 5. Esse programa ele relata o dia a dia de um casal que teve quíntuplas. Tiveram 5 filhas. E o fascinante que nós observamos neste programa, neste reality show a respeito das quíntuplas, é quando a mãe relata que mesmo elas tendo sido geradas juntas, mesmo elas terem sido formadas juntas no mesmo ventre, cada uma delas tem a sua particularidade, cada uma delas tem a sua singularidade. E nós sabemos que foi Deus que quis assim. Há um pensamento que diz que Deus não trabalha com cópias, que Deus não tem máquina de xerox, Ele só trabalha com originais. Portanto, cada um de nós, você é um original feito pelas mãos de Deus. Agradeça a Deus, porque além dele de ter nos criado, além dele ter nos redimido e trazido para perto dele, Ele está ao nosso lado. O salmista também nos lembra que nós devemos ser gratos a Deus pela proteção, pelo cuidado que Ele tem por cada um de nós. Observe comigo lá no versículo 7, que diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Depois de ter nos criado, depois de ter nos gerado, Deus poderia nos deixar entregues às leis naturais, às leis da física, mas Ele nos redimiu. Ele nos trouxe para perto dele e cuida da nossa vida como um pastor que cuida das suas ovelhas. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como o bom pastor. E Jesus ensina no Evangelho de João, capítulo de número 10, tudo aquilo que um bom pastor, tudo aquilo que um bom pastor faz pelas suas ovelhas. E Jesus diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Você é conhecido. Nós somos conhecidos por Deus em cada um dos nossos detalhes. Eu sou pai da Maria Júlia. Eu conheço cada detalhe da Maria Júlia. Mas Deus, o Pai eterno, Ele conhece o íntimo do coração da Maria Júlia. Eu posso conhecer ela através das expressões, se algo está agradando, se algo não está. Mas Deus conhece a nossa vida, o nosso coração, e Ele sonda cada detalhe do nosso coração. Você é conhecido por Jesus em cada detalhe, em cada aspecto da sua vida. O bom pastor sabe o nome das suas ovelhas e ele chama cada um pelo seu nome. Ele não vai te chamar assim, ei, fulano. Não, ele vai te chamar pelo nome, pelo seu nome e sem errar o nome. Às vezes as pessoas erram o nosso nome. Eu já fui chamado de Alberto, de Adalberto. Mas Cristo Jesus,
Ele sabe, Ele nos chama pelo nome, sem errar o nosso nome. O bom pastor também guia as suas ovelhas. Jesus diz que Ele vai à frente das suas ovelhas. Ele é o escudo. O lobo, o ladrão pode até tentar roubar e fazer mal, mas ele vai à frente, conduzindo passo a passo da sua ovelha. Irmãos, uma das figuras mais lindas quando se relata a figura do pastor é a figura do cajado. Nós podemos observar que o cajado ele tem duas pontas. Uma é igual um cabo de guarda-chuva e a outra ponta ela é afiada como uma lança. Quando uma ovelha está perdida, essa ponta que é o cabo de guarda-chuva, ele utiliza para trazer a ovelha para perto dele. Quando uma ovelha se afasta, aquele bordão, aquele cajado serve para trazer para perto dele. Mas como uma ovelha desobedece, quando uma ovelha tenta caminhar com seus passos, a outra ponta serve para orientar, serve para conduzir, mostrar para a ovelha. Machuca? Pode machucar, mas é para que ela siga nos caminhos que ele determina para aquela pessoa. Pois o bom pastor dá a sua própria vida em favor das suas ovelhas. Quando nós lemos o Salmo 23, que começa dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nós associamos essa afirmação com as verdades que nós lemos no Evangelho de João, capítulo de número 10, com tudo aquilo que Jesus é para a nossa vida como bom pastor, o nosso coração se enche de gratidão. Se enche de gratidão porque o Senhor é o meu bom pastor e nada nos faltará. Jesus diz que Ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Veja comigo novamente o versículo de número 4 do Salmo de número 95 que nós lemos. Diz assim: nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Irmãos, como os irmãos devem ter notado, eu gosto muito desse canal Discover. Tem diversas matérias, diversos programas que acho espetaculares nesses canais. E no mês de maio deste ano, este canal lançou uma série de documentários chamado 7 Mundos, um Planeta. Este documentário ele relata cada um dos continentes do planeta Terra, como visualizando o aspecto de cada um, como se fosse um mundo diferente, mas dentro do mesmo planeta. E há diversos documentários a respeito deste programa, e um dos episódios que eu mais gostei, que eu achei impressionante, foi quando eles trataram a respeito dos vulcões. E o que nos deixa impressionado com os vulcões é saber que todo aquele poder, toda aquela força é gerado nas profundezas da terra. Todo aquele calor, aquelas rochas queimando são geradas nas profundezas da terra. Mas mesmo com todo esse poder, ao ler esse versículo do Salmo de número 4, que nós percebemos que Deus coloca as suas mãos nas profundezas da terra. Nós podemos imaginar as mãos de Deus descendo até as profundezas da terra, pegando aquela rocha derretida com cerca dos seus 1000 graus Celsius, passando de uma mão para outra e mostrando que tudo está nas mãos de Deus. Desde as profundezas da terra até os altos montes e também dentro do nosso coração. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está no seu controle. Se as mãos de Deus são poderosas para mergulhar as profundezas da terra e pegar aquela rocha derretida quente, elas são poderosas também para nos amar, para nos cuidar em todos os aspectos da nossa vida. Termino nossa série de estudos a respeito da gratidão dizendo: as mãos de Deus são poderosas para sustentar a terra
e descer até as profundezas da terra. Mas as mãos de Deus são amorosas, que carregam as marcas do amor. São as marcas e o sinal do amor que Deus carrega. São as mãos que carregaram os sinais dos cravos, com as quais Jesus foi pregado na cruz. E Ele fez isto por cada um de nós. Por mim, por você. As mãos amorosas carregam as marcas do amor, que são aqueles cravos naquela cruz. E Ele nos diz nesta manhã, Ele diz para cada um de nós, eu sou o bom pastor, e ninguém, absolutamente ninguém pode te arrancar de mim. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, agradeça a Deus hoje, agradeça a Deus nesta manhã, porque a sua vida, a nossa vida está nas mãos do bom pastor. A vida das pessoas que você ama, a vida das pessoas que nós amamos está nas mãos do bom pastor. E saiba, tenha convicção, tenha certeza que nada neste mundo, nada neste universo, nada em nenhum momento, nada em nenhum mundo que enxergamos ou no mundo que nós não enxergamos, no mundo espiritual que nós não podemos enxergar. Nada neste mundo pode nos arrancar das mãos do bom pastor, que é Cristo Jesus. Por isso, agradeça a Deus pelo seu amor, que foi até aquela cruz, que pagou o preço, que nos criou e nos diz, vinde, vinde filho meu, vinde porque o meu amor, o meu cuidado para a sua vida é de geração em geração, até a eternidade. E nada pode nos arrancar das mãos do bom pastor. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe para que podemos compreender cada dia mais que estamos sempre no cuidado e nas mãos do bom pastor em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida. Deus abençoe cada irmão, cada pessoa que acompanhou esta live, que cada irmão, que cada família tenha um bom domingo na presença do Senhor. Logo mais às 19 horas nós temos o nosso momento de culto e adoração a Deus. Participe de todos. Se você pode estar presente no culto de forma presencial, se você não pode, se você está classificado naqueles grupos de risco, participe do culto através das nossas redes sociais. E que Deus abençoe a vida de cada irmão nesta semana que se inicia e ao longo de todo o final deste mês. Um bom domingo a todos. Deus abençoe. Amém.